Olá, amigos, colegas, alunos. Estamos juntos mais uma segunda-feira e hoje para falar de um tema muito interessante, um tema que deixa em dúvida muitos advogados, também muitas vezes até mesmo o pessoal que trabalha no INSS. Por quê? Porque nós vamos falar sobre os tratados internacionais ou os acordos internacionais que envolvem as regras de direito previdenciário. E aí nós temos um mundo a ser explorado, né? Muitas questões a serem debatidas e nós temos ninguém mais, ninguém menos do que o professor João Marcelino Soares conosco, autor de diversas obras, servidor do INSS e que entende como ninguém de todas essas questões. Bem, falar de tratados internacionais significa falar também um pouquinho, né, de direito internacional. E não foge dos entendimentos diplomáticos, por quê? Porque toda vez que nós falamos de regras que envolvem mais de um país ou que envolvem países no âmbito internacional, nós estamos tratando de questões também delicadas, questões que envolvem política externa, e quando envolve política externa nós temos sim, né, diversas considerações que nem sempre a regra fica exatamente como a gente quer. Às vezes ela fica como a gente quer, mas não tem exatamente o alcance ou a vigência também que nós gostaríamos. E tudo isso por quê? Nós estamos num terreno diplomático, um terreno que envolve direito internacional. E em razão disso, muitas considerações podem ser realizadas. Nós podemos falar de como que funciona essa receptividade, se nós vamos poder usar apenas tempo de contribuição ou também valor de salário de remuneração. Então são muitas coisas para serem ditas. O professor João Marcelino vai trazer para nós aí inúmeros esclarecimentos. Nós vamos perguntar para ele um pouco da parte prática, como que isso está funcionando. E eu vou começar, deixa eu ver se o professor João já está aqui conosco. Opa, quase derrubei a câmera. Já ia começar com um incidente pessoal aqui. Deixa eu começar dando um oi para todos vocês. Então, Valdinei Fonseca, boa noite. Obrigado por estar conosco. Carol Esprícigo. Carol, eu nunca sei se eu falo certo seu nome, mas eu acho que agora eu aprendi. É Esprícigo, né? A Simone Hirossi, minha querida amiga de Bauru também. O Marlon Leite dizendo que BH está presente. Marlon, que ótimo. Muito bom saber que a cidade sede do IEPREV já está presente conosco. Cida Goulart, olá. Paula Rossana. Ale Oliveira Minaré, professora de Direito Previdenciário Militar. Ali, qualquer dia desse nós já vamos deixar combinado, que eu quero muito ouvir você. Nós temos muita coisa para falar de Previdência Militar. Marina Moraes, um grande abraço. Iliana Linhares. A Marina Moraes foi me orientando e é de BH também. BH em peso hoje aqui, hein? Marcos Apolinário, beleza, vamos lá. Cida Goulart, curso de aposentadoria do deficiente com ele é muito bom. Com certeza, Cida, eu acho que o professor João Marcelino, ó, já ia errar o nome do professor João Marcelino tem um dos melhores cursos de deficiente, eu gosto muito do curso dele e os livros também são incríveis, né? Renata Chaves Martins, boa noite. Rio de Janeiro presente, um grande abraço, Rio de Janeiro. Afinal, Rio de Janeiro, nós temos o nosso coordenador, Dr. Herbert lá, coordenador do IEPREV. Lúcia Catarina, boa noite, Lúcia querida, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Lúcia, muito obrigada pelo carinho. A Lúcia de Curitiba, minha amiga também. Marcela Mesquita Prado, opa, tava demorando, né, gente? Eu sempre faço isso. Eu sempre viro a câmera pro outro lado. Sorte do Anderson que eu tô em Brasília e ele não está na minha linha aqui de visualização, que eu sempre pego ele desprevenido. Marcela Mesquita, boa noite. Eu tava falando para você. O João Gabriel Miranda, meu aluno de Belém, que também é conselheiro lá da Junta de Recurso. A Ali Minaré dizendo que está à disposição, vai marcar conosco uma live toda sobre direito previdenciário militar. E a Cléria Patrocínio. Gente, cadê nosso professor? Perdemos o João Marcelino. Gente, marquem ele aí no comentário que nosso professor está perdido, não estou achando ele. Vamos mandar uma mensaginha para ele para ver se ele já está me vendo. Vamos lá, João Marcelino, cadê você? Olá, cadê você? Quem mais? Ana Paula Silva de Araújo. Oi, professor, estou aqui, ligada na live. Assunto muito interessante. Obrigada, Ana, querida de Itaboraí. A Ana que sempre está conosco. É um prazer enorme, Ana, ter você conosco. Alguém, por favor, marque o professor João Marcelino que ele desapareceu. Ah, apareceu. Pronto, consegui.
aqui na nossa transmissão. Já estava ficando preocupada. Rosilene, querida Rosilene, um beijo grande, Rosilene. Ó, estamos adicionando, daqui a pouquinho o professor João já vai estar conosco. Eu vou aproveitar então que está adicionando, ele é um pouquinho demorado, para dizer para vocês que nós temos diversos tipos de acordo. O professor João vai tratar com a gente. Nós temos acordos que são bilaterais, acordos que são multilaterais e, afinal de contas, que diferença isso faz? Como isso funciona na prática? Então, nós vamos aguardar, porque o professor João vai nos esclarecer. Quantos acordos nós temos, né? Quantos acordos são? Quais são os bilaterais? Quais são os multilaterais? Qual diferença isso faz? Outra coisa, quantos acordos nós temos que estão assinados esperando a ratificação? Esse é um tema também que nós vamos comentar. Ele está adicionando ainda, João, está um pouquinho lento, mas está começando a adicionar. Vou aproveitar para registrar aqui a presença do nosso queridíssimo Paulo Bacelar. João, caiu. Estava adicionando e caiu. Vou te chamar de volta, tá? Só um pouquinho que eu vou adicionar de volta. Opa, acho que o sinal do professor João tá ruim, porque agora que eu fui adicionar ele, ele caiu aí. Vou pedir para ele comentar novamente. Professor João, se você estiver me ouvindo, deixa eu então continuar aqui mandando um abraço pro professor Paulo Bacelar, que inaugurou a Live Witch comigo, né? Essa ferramenta do Facebook que nos permite chamar então duas pessoas numa transmissão simultânea. Eu inaugurei essas lives saindo do canal pago do IEPREV para o canal aberto do Facebook com o professor Paulo Bacelar. E você que ficou curioso para assistir os nossos outros programas, vá até a minha página, o meu canal do YouTube. Tá lá a professora Ana Paula Fernandes ou Ana Paula Fernandes Previdenciário e você vai encontrar 21 lives já gravadas pelo Facebook. Sistema muito bacana, muita coisa legal pra gente assistir. Deixa eu ver se o professor João Marcelino já voltou aqui, ainda não. Tô esperando ele voltar, ele tem que comentar de novo para eu poder puxar ele. Às vezes é assim mesmo, né? Às vezes demora um pouquinho pra gente conseguir chamar. O Facebook tem dessas coisas, né? Depende do sinal da internet. Bem, e continuando então o que eu estava falando para você, ele está ouvindo. João, aconteceu alguma coisa, porque o sinal de te chamar, ele saiu. Então, é como se você não tivesse mais online, sabe? Ó, por exemplo, a Marina Moraes tem o sinal da câmerazinha do lado. O teu saiu. Então, você tem que fechar o teu Facebook, entrar novamente para recuperar a tua capacidade de transmissão. O Face tem todas essas regrinhas, mas não tem problema, porque eu vou continuar passando um recado aqui para os nossos espectadores, para os nossos seguidores, nossos alunos. Então, como eu estava contando para vocês, quem quiser acompanhar todas as nossas lives, vai lá no canal do YouTube. Então, o canal do YouTube, professora Ana Paula Fernandes ou Ana Paula Fernandes. E vai lá acompanhar porque nós temos temas maravilhosos, nós abordamos os temas mais pungentes do direito previdenciário. Nossa, nós tivemos live com o professor Savares, tivemos live com o professor João Batista Lázari, tivemos live com o Ptis Neto, tivemos muitas lives maravilhosas. Só tá faltando o professor Roberto, que ele tá fugindo de mim, mas nós vamos pegar o professor Roberto. Por quê? Porque nós vamos ter uma live especial de Natal. Então eu convido vocês para passar uma noite maravilhosa com a gente no dia 17 de dezembro. Nós vamos fazer uma rodada de perguntas e vamos fazer uma retrospectiva 2018, tratando dos principais temas, dos principais julgados. Nós já temos confirmados o Pits Neto, já temos confirmado Malcolm Robert, já temos confirmado também o professor Marcos Serral, professor Roberto Carvalho e temos aí o professor Paulo Bacelar. E na sequência ainda vamos ter mais um ou dois convidados especiais que vão passar essa noite conosco. Deixa eu ver se agora eu já consigo puxar o professor João Marcelino. Não sei o que aconteceu aqui, João. O que aconteceu que eu não consigo te chamar, né? Não sei por quê, o que deu ali. Você mudou de celular, alguma coisa? Está com o celular de pé, o celular tem que estar de pé, né? Então, o celular tem que estar de pé no retrato. Além do celular estar de pé no retrato, ele tem que estar com a ferramenta do Facebook, que é o Facebook normal, não pode ser o Facebook Live. Vamos ver se eu consigo chamar ele ali. Está me ouvindo?
que será que aconteceu, né? E a tua internet, você tá usando, será que você tá usando a internet Wi-Fi ou tá usando a discada? A discada, nem existe mais discada, né, gente? É da operadora, deixa eu consertar. Então ele vai entrar novamente e a gente vai chamar ele. Então, como eu estava falando para vocês, nós vamos encerrar o ano com chave de ouro, tá? E eu aguardo vocês no dia 17 de dezembro, segunda-feira, às 21 horas, uma live especial de Natal. E tem que ser uma live de festa, né, gente? Eu vou até colocar um vestido vermelho em homenagem ao dia do Natal, porque afinal de contas a gente merece comemorar esse ano de 2018. Vamos ver se agora eu consigo chamar o professor. Felipe Martins, obrigada pelo elogio da live, um grande abraço. A Rosilene está falando que nós vamos fechar o ano com chave de ouro, eu espero também. O Marlon Leite, cada live um show de aula. Obrigada, Marlon. Espero que a gente consiga seguir assim, né? Hoje eu tô fora de casa, vocês estão vendo que o nosso cenário tá diferente. O nosso cenário aqui é um cenário de hotel, não é a mesma coisa, mas eu gosto mesmo quando eu tô em casa. A iluminação é melhor, né? Fica tudo mais bonito. Aí, João, agora sim você veio com a câmera, ó. Agora vai dar tudo certo. Consegui te adicionar. Voltou mesmo. Voltou dando tudo certo já. Tá adicionando agora, vamos ver se consegue transmitir. Aí. Olá, João, Olá, boa noite. boa noite, tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, aham. Aqui tá cortando um pouquinho, mas dá para Tá ouvir. travando, né? Beleza. É que tá travando um pouquinho, né? Isso. Agora voltou. Beleza. João, então eu vou fazer o seguinte: eu já vi que eu não posso falar ao mesmo tempo que você, porque a transmissão está cortando. Então eu vou pedir para você fazer uma introdução para o pessoal que está nos assistindo. Eu já comentei com eles a questão de que os tratados eles envolvem questões diplomáticas, né? Que nós estamos lidando com questões também de direito internacional nessas relações. E eu queria que você explicasse um pouquinho então para o pessoal que está conosco. Primeiro, quantos tratados a gente tem, quantos acordos, a diferença entre o acordo bilateral e o multilateral. Então, eu vou te dar aí uns 5 minutinhos para você fazer essa introdução e eu começo fazendo algumas perguntas para você, tudo bem? Ótimo. Tá, primeiramente, queria agradecer o convite, né, para a gente poder divulgar um pouco do curso que será feito em dezembro, no início de dezembro, lá em Belo Horizonte, pelo IEPREV. É um curso sobre acordos internacionais e um outro curso que faremos sobre tempo de contribuição e carência. São dois cursos distintos. Um será no dia 7 e outro no dia 8 de dezembro, lá no IEPREV. Em relação aos acordos internacionais, como já vimos conversado, é um tema interessantíssimo, é um tema muito importante e que ganhou mais relevância ainda com a entrada dos Estados Unidos, né? Com a entrada em vigor do acordo internacional com os Estados Unidos em 1º de outubro desse ano. Hoje, então, com a entrada dos Estados Unidos, nós temos 15 países com acordos bilaterais e 2 acordos multilaterais. Esses acordos multilaterais são o Mercosul, né, que abrange a Argentina, Paraguai e o Brasil, Uruguai, Argentina e o Brasil, e também o Ibero-Americano. E esses acordos internacionais, eles possuem, claro, que cada acordo possui seu regulamento próprio ali, mas existe uma teoria geral dos acordos internacionais. E você compreendendo a lógica dessa teoria geral, fica muito mais fácil você abordar a matéria. Então, se você não compreende essa teoria geral dos acordos, a forma de interpretação deles, você não vai conseguir, você vai ficar perdido. Então, é importante você ter essa primeira base, aprender como que funciona essa teoria geral dos acordos, como você interpreta os acordos, quais os benefícios previstos em cada acordo internacional, e a partir disso você parte, então, para aquele acordo específico que você precisa, que você tem um cliente ou alguém na situação. No curso, a gente vai abordar, então, quais são os benefícios previdenciários de cada acordo internacional, como que funciona essa teoria geral, que eu digo, né, dos acordos internacionais, a fórmula de cálculo dos benefícios,
que é totalmente diferenciada, não se confunde com a forma de cálculo de benefício brasileiro, né, de benefício independente, que a gente chama. O benefício por totalização tem uma outra forma de cálculo. E o principal é como que você operacionaliza isso. Em qual agência que eu peço, qual que é o fluxo de informações do Brasil com esse país e vice-versa, para que você consiga trazer o melhor benefício para o seu cliente. Então, é um curso importantíssimo e espero que todos possam aí se inscrever dia 7 e 8 de dezembro pelo IEPREV. Com certeza. Inclusive, para o pessoal que já está nos perguntando, esse curso vai estar disponível online também. Oi, Está com bastante eco, né? Está me ouvindo com muito eco. Pode repetir, Ana? Vou repetir. Pode repetir? Eu falei assim, que inclusive, eu acho que você vai ter que baixar um pouquinho o volume do teu som para não dar tanto eco que está voltando na gravação. Ok. Se você está me ouvindo agora? Agora sim, ficou melhor. Perfeito. Então é o seguinte, olha só. Tem o pessoal que já está perguntando se nós vamos ter a gravação online. Eu tenho muito prazer de dizer para o pessoal que o Dr. Roberto pediu para avisar que nós vamos sim gravar os cursos do professor João Marcelino. Então, quem estiver distante e quiser aproveitar, vai poder aproveitar o curso na modalidade online também. Mas, João, voltando ao nosso tema dos tratados, você está me ouvindo bem? Estou, agora estou ouvindo, pode falar. Perfeito. Então, voltando ao nosso tema dos tratados, eu acho que foi muito bacana que você falou da teoria geral, e eu acho que os nossos alunos, eles estão precisando entender uma coisa que é bem bacana do tratado. Primeiro, né, você vai falar sobre a questão da reciprocidade. O que tem de reciprocidade e o que não tem. Segundo, nem todos os riscos sociais são protegidos nos acordos, né, João? Então, assim, diferente da previdência nossa, do regime geral, do regime próprio, nós temos alguns riscos sociais que não estão contemplados nos acordos, certo? Perfeito. E esse é o primeiro passo, na verdade, quando você vai estudar os acordos. Existe o acordo básico, que eu chamo, né? O que é o acordo básico? Então, todos os acordos internacionais, eles prevêem o chamado acordo básico, que é a previsão de 3 benefícios: aposentadoria por idade, pensão por morte e, na verdade, só esses 2 benefícios, a pensão por morte e a aposentadoria por idade. Isso está previsto em todos os acordos, todos eles. Todos os acordos têm essa previsão. E partindo desse acordo básico, então partindo desses 2 benefícios, da aposentadoria por idade e pensão por morte, a maioria também prevê aposentadoria por invalidez. Então, esses 3 benefícios é o que eu chamo de acordo básico: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e pensão por morte. Previsto em todos os acordos. A partir desses 3, depende. Aí a gente começa a ter que identificar se aquele acordo internacional prevê ou não aquele benefício. E esse é o primeiro passo, porque às vezes você está com o seu cliente lá que quer uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Eu quero me aposentar porque eu tenho um tempo de contribuição no Japão, por exemplo. Aí você faz todo um estudo, você estuda o tempo de contribuição que ele tem lá, você vê se ele vai fechar o tempo de contribuição aqui no Brasil e tal, e lá no final você descobre que o Japão não prevê aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, você teve um tempo perdido porque você não tinha uma informação inicial que era: o Japão não prevê aposentadoria por tempo de contribuição. Não há como você utilizar o tempo de contribuição de lá para se aposentar aqui no Brasil para esse tipo de benefício. Então, a primeira informação que você tem que ter é qual são os benefícios previstos naquele respectivo acordo internacional. Então, esses 3 benefícios que eu falei são previstos em todos, mas a partir daí, alguns acordos prevêem, alguns acordos não prevêem. Por exemplo, a aposentadoria especial é prevista apenas em um acordo internacional, que é com a Alemanha. Aposentadoria por tempo de contribuição é prevista em apenas 5 acordos prevêem esse benefício. Auxílio doença é previsto na maioria, auxílio acidente é previsto na maioria, menos no Mercosul.
Então, você tem que, com essa teoria geral, compreender quais são os benefícios. Esse é o primeiro passo, compreender quais os benefícios que estão previstos em cada acordo internacional. Você identificando que, sim, ok, o benefício que o meu cliente precisa tem no acordo internacional, você vai ter que identificar como que você faz a operacionalização. Aí há dois fluxos distintos. Um que é um fluxo do benefício por incapacidade, que é o auxílio-doença e o auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, né? Então, é um fluxo distinto que é especificamente previsto em memorando. Tem um memorando circular no INSS que prevê o fluxo específico do auxílio-doença em acordo internacional. E um outro fluxo processual que é previsto para os demais benefícios. Por que essa distinção? Porque um tem perícia e outro não tem perícia. Então, às vezes, a perícia ela é feita aqui no Brasil, às vezes a perícia ela é feita no estrangeiro, às vezes a perícia é feita no consulado, inclusive, em algumas situações. Então, a gente vai, né, no curso, aprofundar como que você faz esses fluxos de benefícios incapacitantes e benefícios não incapacitantes. Perfeito, João. E aí, também eu achei super interessante uma coisa que você falou, porque assim, ó, as pessoas têm uma ideia, às vezes equivocada, né? De que, ai, que bacana, agora eu tenho um tratado internacional e eu vou poder me aposentar com tudo que eu trabalhei lá fora, assim, colocando num linguajar mais popular. E, na verdade, não é bem isso que acontece. Então, alguns tratados vão aproveitar tempo de contribuição e remuneração. Outros tratados podem aproveitar só tempo de contribuição, por exemplo, né? E aí, João, eu posso chegar a uma situação do recebimento desse benefício menor do que o salário mínimo, que na verdade é bem comum, inclusive, né? Os primeiros clientes que eu tive no escritório, eu me lembro até hoje, a minha sócia Gisele, ela que tratou até, na verdade, desses clientes, e para nossa surpresa, o valor do salário dele de benefício ficava bem inferior ao salário mínimo. Existe algum dos tratados, João, que garante, no mínimo, o valor do salário mínimo, ou pelo menos um mínimo a ser pago? Ou não existe isso? Sim, sim. Bom, então, realmente, o cálculo do benefício, ele pode resultar o cálculo do benefício brasileiro, utilizando o período de contribuição lá no exterior, que é o benefício por totalização, que eu chamo, né, que a gente chama, ele pode resultar em valor inferior ao salário mínimo. Contudo, existem alguns acordos que prevêem, no mínimo, o pagamento do salário mínimo. Um exemplo disso é o acordo com a Espanha. Então, o acordo bilateral entre Brasil e Espanha, ele prevê que quando você faz o cálculo do benefício, eu já vou falar daqui a pouco como que a gente faz, em termos gerais, o cálculo desse benefício, mas quando você acha o valor do benefício, ele não pode ser pago em valor inferior ao salário mínimo da nacionalidade daquele benefício. Então, se for um benefício brasileiro, não vai poder ser pago em valor inferior, caso sejam utilizadas contribuições lá da Espanha. São poucos, tá? Na verdade, a maioria dos benefícios prevê a possibilidade de pagamento abaixo do mínimo. Por quê? Por que isso? Porque, na verdade, serão dois... um benefício em dois. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para o pessoal compreender, o pessoal que está começando agora, né, na matéria de acordos. Então, imagine uma pessoa que tem 5 anos de contribuição aqui no Brasil e 10 anos de contribuição lá no Japão, ou na Coreia, enfim, qualquer país que tenha acordo. Ou seja, para mim ter uma aposentadoria por idade aqui no Brasil, eu preciso de 180 meses de contribuição, 15 anos, né? Preciso da idade e dos 15 anos de contribuição. Nesse exemplo, eu vou ter 5 anos aqui no Brasil e 10 anos lá no exterior. Eu vou pegar esses 10 anos de contribuição no exterior com os 5 daqui e vou fechar os 180 meses de contribuição para uma aposentadoria por idade no Brasil. Primeiro, eu só vou utilizar o tempo de contribuição. Os valores que foram contribuídos no exterior não serão considerados aqui. É somente o tempo de contribuição que é considerado aqui no Brasil. Muito bem, então eu tenho os 15 anos. Quando eu identificar, então eu faço o cálculo identificando a RMI teórica, tá lá no artigo 32 do decreto 3.048, ele fala como que se identifica a chamada RMI teórica,
E quando você acha RMI teórica, você tem que achar um valor proporcional, que é RMI pro rata, RMI proporcional. Nesse exemplo que eu dei, ele tem 5 anos de contribuição no Brasil e 10 no exterior, ou seja, 1/3 das contribuições são feitas aqui no Brasil. Portanto, o valor do benefício ele tem que ser pro rata, tem que ser proporcional ao que foi contribuído no Brasil. Então, imagine-se que nesse exemplo eu acho uma RMI teórica de R$ 1.000, então eu faço aquele cálculo normal, e daí tem umas regrinhas específicas, tem que ver quanto de contribuição que eu tenho no Brasil, tal. Eu acho a RMI pro rata de R$ 1.000, por exemplo. Então, é 1/3 desse valor que vai ser a RMI pro rata, ou seja, o valor do benefício proporcional. Então, se o cálculo deu R$ 1.000, ele vai receber R$ 333, que é o valor do benefício proporcional às contribuições do Brasil. Porém, ele tem direito também a um benefício japonês, nesse exemplo que eu dei, cujo valor daquele benefício será de 2/3 das contribuições. Por isso que eu digo que são dois, um benefício, mas divididos em dois, porque vai ter um benefício brasileiro de 1/3 das contribuições, um valor correspondente a 1/3 das contribuições, nesse exemplo que eu dei, mas também tem direito a um benefício estrangeiro com o valor de 2/3 daquelas contribuições, ou seja, com o valor proporcional às contribuições feitas no estrangeiro. Nesse exemplo que eu dei é 2/3. E veja que interessante, mesmo ele já utilizando o tempo de contribuição no exterior para se aposentar aqui, ele vai poder utilizar o mesmo tempo daqui para se aposentar lá. Por que existe isso? Porque nos acordos internacionais não existe compensação financeira. É uma lógica totalmente diferente do que acontece com o regime geral e o regime próprio. Quando a gente fala de regime geral, regime próprio, você não pode utilizar em um regime que você já se utilizou para se aposentar em outro, né? Em decorrência da existência de compensação financeira entre eles. Um regime paga o valor integral, né? Um regime paga o valor integral e cobra do outro regime, mediante compensação previdenciária, o valor respectivo às contribuições feitas naquele outro regime. Isso é a lógica de compensação financeira entre regime próprio e regime geral. Não é essa lógica que é utilizada nos acordos internacionais. Não existe compensação financeira. Por isso, eu posso me utilizar de tempo de contribuição, mesmo já aposentado aqui, eu posso utilizar tempo de contribuição do Brasil, já utilizado aqui, para um benefício estrangeiro, porque o valor do benefício vai ser proporcional às contribuições feitas em cada país. Por isso que a maioria dos acordos prevê a possibilidade de pagar abaixo do mínimo, porque você não vai ter um benefício abaixo do mínimo, você vai ter um benefício abaixo do mínimo e vai ter um outro benefício que é correspondente às contribuições feitas lá no exterior. Então, são um benefício, mas em dois. São dois benefícios. A não ser a Espanha. A Espanha tem essa possibilidade de não pagar menos que o salário mínimo. E, claro, se você também utilizar contribuições do Brasil para um benefício espanhol, também não vai ser pago em valor inferior ao mínimo lá da Espanha. Entendi. João, você viu que já surgiram diversas dúvidas, né? Os comentários estão bombando aqui, o pessoal está com muita coisa para te perguntar, mas eu aproveito essa oportunidade para falar o seguinte: olha só, uma dúvida que surge então. Em nenhum momento vai haver acordo financeiro, mas há uma pergunta que eu tenho. Então, sempre que eu tiver pedido o meu benefício em um dos países, eu poderei pedir também no outro? Ou existe algum acordo que limita? Se pedir em um, não pode pedir no outro? Essa é uma dúvida que ficou. Desculpa, você pode repetir que ele cortou um pouquinho ali, você pode repetir, por gentileza? Sim, sim. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que o Brasil está num acordo com outro país. Existe alguma limitação, você como comentou conosco, que não há acordo de compensação financeira. A dúvida é, eu sempre poderei pedir nos dois países proporcional a totalização, ou vai haver algum acordo que prevê que o pedido só pode ser em um dos países? Oi, João, tá me ouvindo? Acho que travou, né? Entendi. Sim.
Não, sim, mas eu consegui escutar o finalzinho. Sim, todos os acordos têm a possibilidade de você pedir nos dois países, com valor proporcional à contribuição em cada. Contudo, existe alguns acordos que prevêem um mínimo de contribuição naquele respectivo país para você ter benefícios lá. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele prevê lá, acho que 36 meses, se não me engano, há uma cláusula específica que prevê um mínimo de contribuições naquele país para que você tenha benefícios daquele país mesmo utilizando contribuições do exterior. Então, a resposta é sim, todos os acordos prevêem a possibilidade de você ter os benefícios em ambos os países, contudo, em alguns acordos, prevê uma necessidade de uma contribuição mínima naquele país para você poder ter benefícios daquele país mesmo utilizando contribuições do outro. Perfeito, ótimo. Deixa eu aproveitar aqui, eu tenho mais algumas perguntinhas para você, João. Não sei se você está me ouvindo bem, né? Então, o pessoal já foi trazendo bastante digressões a respeito. E aí vem uma pergunta aqui que eu já quero te fazer, que é o seguinte: da Simone Hirossi. Incide imposto sobre esse valor recebido que vem do estrangeiro? Vamos dizer, então, que eu tenho ali uma aposentadoria parcialmente de um país, né? Ou melhor, usando a palavra correta, ela é proporcional. Então, eu tenho um benefício com um valor proporcional no Brasil, um valor proporcional no estrangeiro. Quando esse valor ele vem remetido para o Brasil, existe uma tributação sobre ele? Eu acredito que haja uma tributação do imposto de renda da pessoa física, normal. Mas essa tributação, ela tem algum regramento especial, você sabe? É a pergunta da Simone Hirossi, de Bauru. Sim, sim. Então, veja, se o benefício é brasileiro, o benefício brasileiro concedido com contribuições do Brasil e contribuições do exterior. Eu utilizo esse tempo de contribuição para fechar o requisito. Uma vez concedido, é um benefício brasileiro. Se a pessoa é residente aqui no Brasil, se a pessoa está morando aqui no Brasil, não vai ter uma incidência específica de imposto de renda. Vai incidir aqui no imposto de renda normal, caso atinja lá o valor lá da tabela. Contudo, se essa pessoa reside no exterior, então é um benefício brasileiro, pago para brasileiro que reside no exterior. Aí há uma alíquota específica que é de 25%. E essa alíquota de 25%, ela independe do valor do benefício. Então, mesmo que seja um benefício num salário mínimo, eu estou pagando, e isso não é só benefício concedido por acordo internacional, mesmo um benefício independente, que não há contribuições estrangeiras, porque essa alíquota específica, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe a residência no exterior. Então, independe se o benefício é por totalização ou é um benefício independente. A pessoa residindo no exterior e o Brasil pagando no exterior, ele vai pagar já com uma dedução de 25%, independente do valor. Mesmo que seja um salário mínimo, o valor do benefício, ela vai receber um salário mínimo menos 25%, só pelo fato da pessoa estar residindo no exterior. Perfeito. João, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você podia esclarecer para o pessoal que está nos acompanhando a diferença entre benefício independente e benefício por totalização? Que a gente acabou começando com as perguntas, você estava fazendo a introdução e a gente acabou cortando. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho sobre a carência, ou na verdade uma analogia de carência que existe nesse tratado, você pode falar também. Tá. Então, quando a gente fala em acordos internacionais, existem dois tipos de benefícios. Que é o benefício, e o que é o benefício independente? É o benefício que é concedido com base apenas nas contribuições feitas no Brasil. Mesmo que você tenha contribuições no exterior, se você tiver todos os requisitos concessórios preenchidos aqui no Brasil, você não se pode utilizar contribuições no Brasil. Isso é o entendimento do INSS, entendimento administrativo. Você não pode nem utilizar contribuições nem para aumentar o valor do benefício, porque você já tem os requisitos concessórios preenchidos aqui. Há um entendimento específico da jurisprudência que é possível você utilizar para aumentar o valor do benefício, mas isso vamos deixar de lado por enquanto. A questão do benefício independente é aquele que você tem todos os requisitos concessórios aqui no Brasil.
E o benefício por totalização, você precisa dessas contribuições que você tem no exterior para totalizar, para preencher os requisitos concessórios desse benefício brasileiro. Então, esse é o benefício independente quando tem todos os requisitos aqui, e o benefício por totalização você necessita de contribuições no exterior. E quando eu falo que necessita de contribuições no exterior, não é somente para fechar o tempo de contribuição. Então, por exemplo, Brasil e Alemanha, o Brasil e Portugal, prevêem aposentadoria por tempo de contribuição no seu acordo. Então, uma mulher que tenha 15 anos de contribuição aqui, 15 anos lá em Portugal ou da Alemanha, pode se utilizar para fechar 30 anos de contribuição e se aposentar aqui. Contudo, não é somente tempo de contribuição, eu posso me utilizar dessas contribuições no exterior para, por exemplo, carência, no caso da aposentadoria por idade, por exemplo, eu utilizar essas contribuições no exterior para a completude dos 180 contribuições de carência de uma aposentadoria por idade. E também posso me utilizar dessas contribuições para a qualidade de segurado, nos benefícios em que existe a qualidade de segurado e você não tenha a qualidade de segurado para benefício aqui no Brasil. Por exemplo, a França é um dos dois países que prevê um salário maternidade. É um dos dois países que prevê um salário maternidade. Imagine que uma pessoa tem contribuições atuais lá na França, né, e não tenha contribuições aqui no Brasil. Aí ela tem um filho e se ela utilizar apenas contribuições no Brasil, ela não terá a qualidade de segurado. Ela não está contribuindo no Brasil e também não está no chamado período de graça, do artigo 15 da Lei 8.213. Contudo, se ela tiver contribuições recentes na França, ela pode se utilizar dessas contribuições de lá para a qualidade de segurado, para uma contribuição, para uma concessão de um salário maternidade. Então, eu dou esse exemplo só para as pessoas compreenderem que não é só tempo de contribuição. Quando a gente fala acordo internacional, já vem tempo de contribuição na cabeça, mas não. É para a completude dos requisitos de concessão. Pode ser carência, pode ser qualidade de segurado. Tá? Sim. Que é a parte mais complexa, inclusive. João, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você está usando Wi-Fi e dados junto ou você está usando só um ou outro? Oi? Como é que está a sua conexão da internet? Como? É só Wi-Fi. Só Wi-Fi. Só Wi-Fi. Então tá. Isso. Não, é só porque tá cortando bastante. Eu ia te sugerir, se você tivesse nos dados, eu ia tentar sugerir para usar os dois. Que eu uso os dois para tentar manter a estabilidade do sinal, sabe? Tá. Que tá muito ruim. E aí, essa explicação que você deu é muito importante e ela cortou bastante. Então, eu vou aproveitar e vou pedir, né, para você repetir um pouquinho para o pessoal, porque é importante essa explicação. E eu percebi que bem na hora mais importante ele deu uma cortada. Então, eu queria que você pudesse falar de volta, dar esse exemplo novamente de salário maternidade na França, porque esse é um exemplo bem bacana para contextualizar para quem nunca fez ou para quem vai começar a fazer. Só que antes de você falar, eu vou aproveitar para dizer quem está gostando, quem está aproveitando. Eu já li aqui nos comentários, tem inúmeros elogios, depois eu vou ler eles para o professor João Marcelino também, mas eu vou pedir para você compartilhar. Então, quem está vendo a importância do tema que nós estamos tratando, compartilha. Ajuda para que a gente possa levar essa informação para o maior número de pessoas. O professor João Marcelino é servidor do INSS, então ele fala com muita propriedade, ele conhece a matéria, além de ser um grande estudioso do direito. Professor João, vou devolver a palavra para então você falar novamente para nós esse exemplo da França e do salário maternidade, tá bom? Ok. Então, a professora Ana Paula tinha me perguntado sobre a diferença, né, entre o benefício dependente e o benefício por totalização. Eu expliquei que o benefício independente é aquele que você não precisa de contribuições no exterior para completar os requisitos de concessão daquele benefício. Já o benefício por totalização, ele necessita você utilizar essas contribuições no exterior para a concessão do benefício aqui no Brasil. E quando eu falo completar os requisitos, eu não me refiro apenas ao tempo de contribuição. É comum a gente pensar de utilizar aquelas contribuições no exterior tão somente para o tempo de contribuição. Mas não, é possível você utilizar as contribuições no exterior para a completude de carência, né, que comumente acontece na aposentadoria por idade,
e também para a qualidade de segurado. Então, eu dei um exemplo de uma pessoa que não tem contribuições no Brasil ou tem contribuições muito antigas e acaba tendo um evento par, né? O fato gerador par a concessão de um salário maternidade. Caso ela tenha contribuições em algum país que prevê o salário maternidade no acordo, que é o exemplo de França, você pode pegar essas contribuições lá da França para fins de qualidade de segurado. Então, as contribuições atuais que essa pessoa tenha para a concessão de um salário maternidade brasileiro, utilizando contribuições da França, nesse exemplo, para a questão da qualidade de segurado. Posso dar outro exemplo, o auxílio-doença. A pessoa fica incapacitada aqui, não está no Brasil trabalhando, tem contribuições muito antigas, está em outro país que prevê o auxílio-doença. A maioria dos benefícios dos acordos prevê o auxílio-doença como benefício. O único que não prevê o auxílio-doença é a Alemanha. Os outros todos preveem o auxílio-doença no seu texto. Então, imagine que a pessoa fica incapacitada, não tem contribuições atuais para fins de qualidade de segurado, ela pode utilizar de contribuições feitas no exterior para a concessão do auxílio-doença aqui no Brasil, com a utilização dessas contribuições no exterior para fins de qualidade de segurado. Então, esse exemplo eu dei só para compreender que não é só tempo de contribuição. Você se utiliza dessas contribuições de outros países para a completude dos requisitos de concessão, seja o tempo de contribuição, seja a carência ou seja a qualidade de segurado. Bacana. Nossa, João, é um mundo novo, né? É bacana porque, assim, ouvindo você falar, eu sou uma estudiosa do direito previdenciário e eu, assim, eu gosto de uma palavra que é bem típica do Sul, que é eu trisco um pouquinho em todas as matérias de direito previdenciário. Mas o direito internacional, essa questão dos tratados, é uma coisa que, embora eu já tenha advogado muito, toda vez que eu ouço, eu fico assim apaixonada, porque são muitos detalhes, né? E é muito bacana você dominar esses detalhes. E assim, é muito legal de ouvir você falar, porque você tem uma naturalidade de passar de um acordo para o outro, assim, e isso é muito legal. Então, eu quero primeiro te parabenizar e agradecer por você ter doado esse teu tempo conosco. João, deixa eu aproveitar então, você já falou bastante coisa que foi bem legal. E eu queria então pedir também coisinhas básicas, assim, mas para você agora diferenciar para nós o acordo bilateral do multilateral. A única coisa que tem de diferença neles é o número de países envolvidos ou tem algum outro regramento entre o bilateral e o multilateral que é importante a gente conhecer? Sim, o acordo multilateral, que são só dois por enquanto em vigor, né, que é o Mercosul e o Ibero-Americano, eles são acordos básicos, eles só prevêem os 3 benefícios que eu falei no começo: pensão por morte, aposentadoria por idade e aposentadoria por invalidez. Não há acordo multilateral que prevê mais que esses benefícios. São somente esses 3, tá? Os acordos bilaterais, não. Os acordos bilaterais, eles preveem o maior número de benefícios. O que acontece é que, às vezes, um país possui um acordo bilateral e também possui um acordo multilateral. Então, como que a gente resolve essa questão interpretativa? Então, eu vou dar um exemplo. Espanha e Portugal. Espanha e Portugal possuem um acordo bilateral com o Brasil, e também estão no acordo ibero-americano. Quando eu falo acordo ibero-americano, o que isso significa? Significa Espanha, ibero-americana, Espanha e Portugal, e os países americanos que um dia foram colonizados por Portugal e Espanha. Então, o ibero-americano hoje abrange Portugal e Espanha, prevê também os mesmos países que estão no Mercosul, então Argentina, Uruguai e Paraguai, e também prevê alguns outros países ali que foram um dia colonizados, né, por Espanha e Portugal. E então vejam que Espanha e Portugal, alguns países que ratificaram, nem todos ratificaram o acordo. Então alguns países ratificaram, outros não. Por exemplo, Venezuela não ratificou ainda, Colômbia não ratificou ainda.
Alguns países que já ratificaram: Equador, El Salvador, Bolívia, são países que já ratificaram e que estão incluídos nesse acordo ibero-americano. Mas, enfim, estava falando sobre Espanha e Portugal, que possuem o acordo bilateral e possuem o acordo multilateral também. Nesses casos, você vai aplicar o acordo bilateral. Por quê? Porque o acordo bilateral é mais abrangente. Ele não prevê apenas o acordo básico dos 3 benefícios, ele prevê mais benefícios. E, às vezes, o acordo bilateral, ele revoga o acordo multilateral revoga o bilateral, que é o que aconteceu com o Mercosul. Quando o Brasil fez o acordo com o Mercosul, ele acabou revogando o acordo que ele tinha com o Uruguai, por exemplo. Então, a partir do momento em que entrou o acordo do Mercosul, ele acabou revogando o acordo bilateral com esses outros países. Então, na verdade, a diferença que tem nos acordos é que os acordos multilaterais, eles preveem o acordo básico, basicamente, né? Os 3 benefícios ali programados. E os demais prevêem uma extensão maior de benefícios. Entendi. Então, João, por exemplo, a gente tem uma questão de direito intertemporal bem importante aí, né? Porque quer dizer, então, vamos ver se eu entendi direito para resumir aqui. Se eu tenho um acordo multilateral que sobrevém, né, a um acordo bilateral, mesmo que o bilateral fosse mais benéfico, eu posso ter a revogação, não sei se ela é automática, mas talvez ela tenha que estar prevista no multilateral. E, em razão disso, o bilateral deixa de ter a sua eficácia. É isso, então? É do jeito que eu entendi? Sim, perfeito. O acordo, quando surge o acordo bilateral, ele tem que expressamente revogar, quando surge o multilateral, ele tem que expressamente revogar o bilateral, que é o que aconteceu com o Mercosul. Quando entrou em vigor, revogou o bilateral que tínhamos com a Argentina e com o Uruguai. Então, tínhamos acordo bilateral com a Argentina e o Uruguai que foram revogados quando o acordo do Mercosul entrou em vigor. Nas situações em que não há essa revogação expressa, aí nós temos 2 acordos em vigor, que é o que acontece com Espanha e Portugal. Nós temos o ibero-americano, que abrange Espanha e Portugal, e também nós temos 2 bilaterais, que é Espanha e Portugal, né? Então, a pessoa que tem contribuições em Portugal, por exemplo, ela é abrangida tanto pelo ibero-americano como pelo bilateral. Nessa situação, aplica-se o acordo bilateral porque ele é mais benéfico. Ele é mais benéfico do que o ibero-americano. Tanto que o organismo de ligação, então, o que é o organismo de ligação? São agências do INSS respectivas que fazem a ligação com aquele determinado país. Tanto que o organismo de ligação ibero-americano, que é em Curitiba, ele não faz o contato com Espanha e Portugal, porque embora ele instrumentaliza o acordo ibero-americano, ele não faz a ligação com Espanha e Portugal, porque quem é responsável por Espanha e Portugal são outros organismos de ligação, que é do acordo bilateral entre Espanha e Portugal. Portugal é em São Paulo e Espanha no Rio de Janeiro. O organismo de ligação. Nós temos 7 organismos de ligação aqui no Brasil. O que são esses organismos? São agências do INSS específicas que fazem. Então, cada organismo de ligação é responsável pelo contato, pela instrumentalização daquele respectivo acordo. Então, por exemplo, se eu quero utilizar contribuições da Coreia do Sul, né, que o Brasil possui um acordo bilateral com a Coreia do Sul. Se eu quero utilizar contribuições de lá, o organismo de ligação competente é Curitiba, é chamada APS-AI Curitiba, Agência de Previdência Social de Acordos Internacionais de Curitiba. Então, eu vou falar rapidamente quais são os organismos de ligação e quais são os países que eles são responsáveis. Isso é importante, porque quando você vai fazer um pedido de benefício utilizando essas contribuições no exterior, você pode fazer em qualquer agência do INSS. Mas é interessante, é recomendável que se faça especificamente no organismo de ligação. Por quê? Porque é ele que detém o conhecimento daquele acordo internacional. Então, se eu faço o pedido do benefício em uma agência convencional, essa agência convencional vai encaminhar para esse organismo de ligação, e esse organismo de ligação vai fazer o contato com o país acordante. Mas eu posso desviar esse meio de campo, fazer o requerimento diretamente no organismo de ligação competente. Uma porque é ele que é o responsável e outra porque ele vai ter um conhecimento técnico maior, né? Ele que instrumentaliza esse acordo.
Por exemplo, São Paulo, o organismo de ligação de São Paulo, é responsável por Portugal, Cabo Verde e Japão. O organismo de ligação do Rio de Janeiro é responsável por Espanha e França. O de Belo Horizonte é responsável por Itália. O de Recife é de Chile. O de Florianópolis aqui é de Alemanha e Mercosul. Curitiba é Coreia do Sul, como eu já tinha dito, e o Ibero-Americano, exceto Espanha e França, porque tem bilateral. E Brasília, que abrange o maior número de países, que é Grécia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Quebec e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que foi o último acordo bilateral, ele é instrumentalizado pelo organismo de ligação dos Estados Unidos. Esse também é um conhecimento necessário a pessoa que vai trabalhar com acordos internacionais para saber qual que é o organismo de ligação daquele respectivo país. É fundamental, né, João? E outra coisa que é importante a gente falar um pouquinho aqui sobre a prática. Eu, quando estava advogando, no momento estou licenciada da advocacia, mas quando eu advogava, o nosso escritório fazia muito. E assim, a gente fazia muito Portugal, Alemanha e Itália. Até talvez pela própria colonização da região sul, é muito comum a Alemanha, né? A minha família é alemã, do meu marido também. Então a gente acaba tendo um convívio com muita gente da mesma nacionalidade, dessa nacionalidade. E o que que acontece? Então, a gente tem no escritório muito processo, Alemanha, Portugal, Itália, e o que que a gente tinha bastante preocupação? Primeiro, a preocupação com o salário, né? Então, antes de qualquer indicação, a gente parava e fazia o cálculo para saber quanto ia ficar esse salário de benefício. Que a Gisele, que trabalha comigo, tem essa preocupação, ela calcula muito bem, então ela sempre tinha esse primeiro ponto de partida. O segundo era, será que a gente protocola em Curitiba e espera essa relação entre agências, ou a gente vai direto até o organismo de ligação e protocola lá na cidade para facilitar os andamentos processuais? Então, eu gostaria de saber, eu já estou 4 anos afastada, né? Então, eu tinha uma experiência, uma opinião sobre isso há 4 anos atrás, e eu gostaria de saber o que Então, você assim, indica para os nossos alunos. vejam, você pode fazer o requerimento em qualquer agência, mas, como eu falei, é indicado que você faça no organismo de ligação competente. Contudo, você não precisa se deslocar até aquele organismo de ligação. Imagine, por exemplo, que eu quero utilizar contribuições do Chile. O organismo de ligação do Chile é lá em Recife. Eu não preciso me deslocar até Recife. Antes, quando não tinha o INSS digital, você poderia fazer pelos correios. Você poderia encaminhar via correios o requerimento do benefício, utilizando as contribuições, com o requerimento específico para utilizar contribuições do exterior. Aí existem formulários específicos. Cada acordo internacional prevê os formulários que você tem que utilizar e preencher. Cada acordo internacional tem o seu formulário, que tem que ser preenchido em 2 vias. Além do formulário especificado, o requerimento padrão. Então, no curso que eu ministro, eu dou lá, eu mostro os formulários e principalmente o requerimento padrão, que você não encontra no site do INSS. Você vai encontrar apenas os formulários dos acordos, mas não um requerimento padrão. Então, no curso, eu forneço esse requerimento padrão, que tem que ser em 2 vias, mais os formulários. Você poderia encaminhar pelos correios. Agora, há pouco tempo, faz um mês atrás, os organismos de ligação, eles passam também a integrar o INSS digital, de maneira que você, se você é advogado, possui um acordo de cooperação técnica, a sua seccional possui um acordo de cooperação técnica com o INSS e você tem acesso ao sistema, você pode fazer o requerimento via INSS digital diretamente nesse organismo de ligação. Então, antes do INSS digital, poderia ser feito pelos correios, e com o INSS digital pode ser feito especificamente no organismo de ligação. É interessante você fazer diretamente ali no organismo, não nas agências convencionais, embora você também possa fazê-lo nas agências convencionais. Sim, entendi. Acho que travou, né? João, você tá aí? Voltou agora. Não. Tô aqui. Tô ouvindo. Não, mas travou só a última frasezinha, tá perfeito. João, vamos dar uma passada pelos comentários agora? Vamos lá. Então, vamos lá. Ó,
Deixa eu dar uma voltada aqui, tem muita pergunta, muito elogio para você. Então, aqui a Helena está comentando, a Helena, nossa coordenadora, ela comentou que o Japão tem uma cartilha excelente. A Cléria Patrocínio, ela fez uma pergunta. As contribuições são repassadas para o INSS para que possa ter acesso aos benefícios? Acredito que você já respondeu quando você falou que não havia compensação entre os países, né? Mas depois eu te devolvo a palavra para você falar sobre isso. O Leandro Marota, não sei se falei certo. A carência para aposentadoria por idade é comum a todos os acordos internacionais? Aí foi uma pergunta boa e eu aproveito para endossar a pergunta dele. Existe um regramento específico? Esse regramento específico está no acordo bilateral? Ou esse regramento vai depender de acordo com cada país? Ele cortou um pouco ali, mas eu entendi que a pergunta é se existe um acordo, um regramento específico da aposentadoria por idade, isso? Isso. Ele perguntou se existe... Não, ele perguntou se a carência para aposentadoria por idade é comum a todos os acordos. Sim, a aposentadoria por idade, ela é o benefício do acordo básico, né? Então, todos os acordos, sejam bilaterais, sejam os dois multilaterais, eles prevêem a aposentadoria por idade no seu texto. E as contribuições utilizadas lá no exterior serão utilizadas para fins de carência do benefício brasileiro. Então, o benefício brasileiro você vai ter que ter a idade lá, né, de 65 ou 60, e pode utilizar essas contribuições para fins de completude da carência, das 180 contribuições aqui no Brasil. E também poderá se utilizar contribuições aqui do Brasil para o benefício estrangeiro. Aí você tem que saber qual que é os requisitos do benefício estrangeiro. Então, você vai poder fazer essa utilização vice-versa, né? No exterior para benefícios brasileiros e contribuições no Brasil para benefícios estrangeiros, sabendo qual que é a idade mínima lá. Então, depende do país, a idade mínima ela é diferenciada. Mas sim, as contribuições vão ser utilizadas para carência. Perfeito. Eu não estou conseguindo te fazer muitas perguntas porque o eco está muito alto, né? Eu estou ouvindo Agora a minha ficou melhor? voz. Atendi um caso de aposentadoria de uma argentina aqui em Florianópolis. Está dizendo a nossa aluna Carol Esprícigo. E ela disse assim, que ia ficar abaixo do salário mínimo. Então, optamos pelo LOAS, pois se enquadrava melhor nos requisitos. Vou pegar o fone de ouvido para você poder me ouvir. Enquanto isso, se você quiser responder a Carol Esprícigo, ela está falando que às vezes vale mais a pena ficar com o LOAS do que você ficar com o benefício do tratado internacional. Sim, veja, depende da situação, aquilo que eu comentei, né? Também terá um direito ao benefício estrangeiro. Então, você tem que fazer a análise com os dois benefícios. Ela fez a análise da seguinte maneira. Alô? Ela pegou e utilizou as contribuições, o valor do benefício que seria proporcional aqui no Brasil e comparou com o LOAS e falou, bom, o LOAS aqui é mais vantajoso. Ok, só que ela esqueceu de comparar também que a pessoa teria direito ao benefício estrangeiro com as contribuições proporcional àquele país. Aí seriam dois benefícios. Então, você tem que comparar se o valor desses dois benefícios seria mais vantajoso que o BPC aqui no Brasil ou não. Como os dois benefícios podem ser pagos abaixo do mínimo, realmente, às vezes, no caso concreto, esse benefício assistencial seria mais vantajoso. Mas ela fez uma análise parcial. Ela deveria analisar também o valor do benefício estrangeiro. Perfeito. Você está conseguindo me ouvir melhor agora e com menos eco? Estou. Eu estou ouvindo bastante ainda. Hoje o Facebook não está nos ajudando, João, mas a sua live está maravilhosa do mesmo jeito.
Bem, e deixa eu aproveitar então e falar o seguinte, o pessoal está perguntando também, tem muitas perguntas, né? E dentre essas inúmeras perguntas, eu percebi que mais o pessoal quer saber é a questão prática mesmo. Você já falou para nós que tem um modelo específico de formulário, você já nos falou também que com o INSS digital há uma facilitação desses procedimentos, mas uma das perguntas importantes que fica agora é como fica a demora na prestação dessas análises? Tá. Cortou um pouquinho ali a pergunta, mas eu acho que vocês estão perguntando sobre o INSS digital, sobre a demora da análise dos processos, é isso? Isso. Acho que cortou um pouco, né? Nossa, cortando. Tá cortando bastante, né? Oi? Voltou? Tá. Voltou, pode falar que eu tô te ouvindo bem. Oi, Ana Paula. João, você tá me ouvindo, João? Tá cortando bastante agora. Mas você pode continuar, então. Fala você para nós a respeito da demora nas análises. Oi, Ana Paula, pode falar que tá cortando bastante. Eu já baixei. Eu já baixei o som, eu acho que você tem que baixar um pouquinho o teu ou colocar um fone de ouvido. Porque tá dando muito eco da minha voz no retorno da tua gravação. Ótimo. Então eu comentei o seguinte, João, eu comentei que você já falou para nós da forma de protocolo, você já falou para nós da questão de que o INSS digital facilita, não precisa usar o correio. Eu queria que você falasse um pouquinho da demora das análises. Como que está funcionando no caso dos tratados? Não ouviu, né? Não. Eu vi bem cortado, assim. Vocês estão perguntando sobre a demora na análise dos processos, é isso? Isso. João, vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha no comentário do pessoal aí. Está conseguindo ver os comentários? Tô. E agora estou ouvindo melhor você também. Então, responde o que você quiser. Você está ouvindo bem? Vai respondendo. Você está ouvindo bem, eu vou lendo e vou respondendo, pode ser? Menos, mas pode ir. Perfeito. Vai, porque daí eu não preciso... A nossa conexão que está ruim, então pode responder. Tá, então a Elaine perguntou. A Elaine Schwittenberg, acho que é isto. Ela perguntou dos 3 benefícios básicos. Eu esqueci os 3 benefícios básicos. Aposentadoria por idade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Esses são previstos em todos os acordos internacionais, tá? Vamos ver. A Helena, ela perguntou, Portugal demora demais para responder, o que fazer? Veja, realmente, alguns países, como que é feito essa ligação entre os países? Então, quando você faz um requerimento perante o organismo de ligação, ele tem que entrar em contato com aquele país acordante. E esse entrar em contato é via Correios. Não existe um sistema específico que você entra em contato com Portugal, por exemplo. Existe um sistema que você entra em contato com a Coreia do Sul. É via Correios. É via Correios que você envia a documentação para aquele país e aquele país vai validar, ele vai dar o histórico de contribuições que você tem naquele respectivo país e esse processo é devolvido para o Brasil conceder ou não aquele benefício. E realmente, essa ligação, esse contato, essa ligação entre os países, ela demora um pouco pelo fato de não ter um sistema específico. Via Correios mesmo. Não tem outra maneira, por enquanto. Realmente demora. Mas, nas situações em que há uma demora excessiva, o que você tem que fazer? Primeiramente, entre em contato com o respectivo organismo de ligação. Então, aqui a Helena perguntou de Portugal, né? O organismo de ligação de Portugal é São Paulo.
Então, isso é São Paulo, você tem que entrar em contato com o respectivo organismo de ligação e perguntar por que da demora, para tentar acelerar um pouco essa ligação, mas sempre ciente que realmente demora um pouco mesmo, esse contato entre os países. Tá? Vamos para outra pergunta aqui, vamos ver. Poderia dizer, como quem fez a pergunta, foi o Amaury Ludovico. Ele pergunta assim: poderia dizer como funciona com um brasileiro que mora na Finlândia? Ela, no caso, tem 15 anos de contribuição no Brasil e 9 anos de contribuição na Finlândia. Bom, então, Finlândia não possui acordo com o Brasil, tá, Amaury? Então, essas contribuições feitas na Finlândia, elas não poderão ser utilizadas para benefícios aqui no Brasil. Por quê? Porque não possui o acordo bilateral ainda. Existem muitos países que estão ainda em tratativas, não existem fases do acordo internacional, existe a fase da tratativa, alguns acordos estão esperando o referendo do Congresso, outros acordos estão esperando a promulgação pelo presidente da República. Então, existem vários acordos que estão ainda em fase de tramitação. Finlândia não está em nenhuma dessas fases. Finlândia não possui acordo e não está em tratativas, não está em uma dessas fases por enquanto. Então, infelizmente, não há como se utilizar de contribuições feitas lá no exterior. O que acontece? É importante frisar esse tópico aqui. Quando o país não possui acordo internacional com o Brasil, como que a pessoa pode ter benefícios aqui no Brasil? Essa pessoa que mora lá na Finlândia, como o colega falou, ela mora na Finlândia, como que ela pode ter benefícios aqui no Brasil? Ela pode contribuir como segurado facultativo. Então, ela está morando em um país que não possui acordo internacional, ela pode fazer as contribuições como facultativo. Importante. A partir do momento em que o acordo entra em vigor, essa pessoa que está no exterior e possui uma filiação à Previdência lá do exterior, ela não pode contribuir como facultativa aqui no Brasil, porque senão as suas contribuições elas são... Aí, pessoal, o sinal da internet hoje não tá fácil, né? Mas muito interessante essa resposta que o professor João Marcelino estava dando, e inclusive essa questão de custeio que ele estava nos falando agora. Afinal, quem não trabalha no Brasil pode contribuir? Aí nós temos sim uma questão de custeio previdenciário facultativo, tá? Então ele estava explicando isso quer dizer que eu posso garantir também uma aposentadoria aqui no Brasil, mas que para garantir essa aposentadoria no Brasil eu tenho essas condições, como por exemplo essa de fazer o recolhimento a título facultativo, sem aproveitar uma contribuição que porventura, né, eu tenha tido lá fora no exterior. João, eu vou pedir para você sai do teu Facebook, entra novamente, que aí eu consigo te puxar para a gente ir conversar um pouquinho e encerrar a nossa entrevista de hoje. Então, só vou pedir para você fecha o aplicativo, abra o aplicativo novamente. Enquanto isso, eu vou aproveitar, mandar um abraço muito grande, ó, bati, né? Não tem jeito, gente, eu sempre bato nessa câmera. Vamos aproveitar, então, e mandar um abraço grande para quem está aqui conosco. Então, se porventura eu esquecer alguém, me desculpem, mas eu tinha parado na Rosilene aquela hora, né? Então, o Leandro Marota... Eu sempre erro o teu nome, Leandro. O Herbert Alencar, eu já tinha mandado um abraço para o Herbert antes mesmo de começar. O Diego Franco. Diego, você pediu para que ele fale mais sobre Portugal especificamente. Quando ele voltar, eu vou tentar pedir para ele fazer isso. Senão, eu vou pedir para que ele responda essas questões de Portugal depois por escrito para você também. Eu tive vários clientes com o acordo de Portugal. É um acordo que, embora não seja tão vantajoso, é um acordo que funciona bem também. Tá? Lúcia Catarina, Leandro Marota, Herbert Alencar, Juliana Dias, tá muito eco, né? Realmente a nossa internet hoje não estava boa, então eu também estava ouvindo muito alto o eco da nossa conversa. Paulo Bacelar, como calcula RMI? Paulo, essa é uma pergunta bem interessante, eu vou pedir inclusive para ele terminar falando desse cálculo. Esse cálculo que não tem nada a ver com o cálculo que nós fazemos dessa média aritmética simples. Embora ele tenha comentado que esse cálculo ele é proporcional, eu vou pedir para que ele faça uma explicação, tá? Bem, que mais? Sônia Ferreira,
Olha o que a Sônia escreveu. Para o segurado que mora no Brasil, para pedir a averbação do tempo trabalhado no exterior, para posteriormente pedir aposentadoria por idade. Não, Sônia, não funciona desse jeito. Então, como o próprio João estava comentando, a relação entre regime geral e regime próprio da Previdência não funciona igual no Tratado Internacional. Então, uma CTC de tempo de contribuição não funciona desse jeito como você propôs aqui. Mas eu vou pedir para o professor João Marcelino fazer essa explicação. Simone Hirossi, Marina Moraes, deixa eu ver quem mais aqui. Eliane, que ele já tinha comentado, né? Vamos ver se agora Carol Esprícigo. Opa, o professor João Marcelino está aqui. Eu vou conseguir adicionar ele na live novamente. Deixa eu aproveitar aqui. Oi, voltei. Alípio Azevedo, Portugal é o momento. E a Itália temos acordo. Nosso querido Antônio Leandro Lima perguntando. E a Viviane Nunes Santos. Oi, João, que bom que você está de volta. Tá me ouvindo bem? Oi, João. Tá me ouvindo bem? Pode falar, Ana Paula. Perfeito. João, nós temos três perguntas para encerrar a nossa live. Uma pergunta do professor Paulo Bacelar, ele pediu que você esclareça para nós como é o cálculo da RMI. Tá conseguindo me ouvir? Acho que a tua internet ela tá ruim aí, né? Tá me ouvindo? Cortou um pouco. Então, eu vou perguntar para você novamente. Explica para nós um pouquinho do cálculo da RMI, como funciona esse cálculo, tá? Bacana, entendi. Então, o cálculo do acordo internacional é interessantíssimo, porque ele está previsto lá no artigo 32, né, do decreto 3.048. Ele prevê duas fases. Uma que é você achar a RMI teórica e a outra você achar a RMI proporcional. Como que você identifica a RMI teórica, renda mensal inicial teórica? Então, você vai calcular como se todas as contribuições tivessem sido vertidas aqui no Brasil, mas com três situações específicas. Primeiro, lembram lá do mínimo divisor? Não sei se todos que estão assistindo sabem o que é o mínimo divisor. O mínimo divisor é um instituto que você aplica na aposentadoria por idade, na aposentadoria por tempo e na aposentadoria especial. O que é? Você tem que identificar se de julho de 94 para cá, de julho de 94 até o mês antes da aposentadoria, a pessoa possui mais do que 60% de contribuições dentro desse período. Isso é o mínimo divisor. Caso não tenha, você vai fazer aquela média e dividir pelo mínimo divisor. O cálculo do acordo internacional, ele possui ele sai da mesma lógica do mínimo divisor, mas ele não aplica o mínimo divisor. Olha que interessante. Ele sai da mesma lógica, mas ele não aplica o mínimo divisor. Por quê? Então, você vai identificar, primeiro, se a pessoa tem no Brasil, a pessoa tem contribuições no Brasil, dentro do período decorrido, ou seja, desde julho de 94 até o dia da sua aposentadoria, ele possui mais do que 60% de contribuições. Ou seja, se o período contributivo é mais do que 60% do período decorrido de julho de 94 até a aposentadoria. Ok? Se a resposta for afirmativa, ok, você vai fazer o cálculo como se fosse o benefício brasileiro. 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 94. Ok. Caso a pessoa não tenha, aí entra numa segunda regra. Caso a pessoa não tenha de contribuições no Brasil, mais do que 60% de contribuições de julho de 94 até o dia da sua aposentadoria, ou seja, se no Brasil ele tem menos, dentro do período decorrido, ele tem menos do que 60% de período de contribuições, aí qual que é a consequência? Ele vai fazer uma média aritmética simples de contribuições no Brasil. Não se utiliza contribuições do estrangeiro. Vamos frisar, não se
se utiliza as contribuições lá no exterior, apenas as contribuições no Brasil. Então, qual seria a consequência se fosse benefício não previsto em acordo internacional? O divisor. Aqui não, aqui vai fazer uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, sem a exclusão dos 20% menores. E, olha que interessante, caso a pessoa não tenha contribuições... Oi? Travou? Pausa um pouquinho, porque travou muito agora. Então, vamos resumindo aqui, para o pessoal compreender, eu vou tentar resumir um pouquinho o que você falou, tá? Então, para o pessoal que tiver dúvida, primeiro, essa regra, ela vem no artigo 32 do decreto, essa regra, ela vem de uma lógica muito semelhante à do mínimo divisor, como o professor João estava explicando, mas aí ele falou que nós temos algumas considerações, eu tenho que fechar alguns requisitos, para poder usar o regramento, por exemplo, o regramento brasileiro, que é da média aritmética simples. João, você consegue continuar agora? Fala aí para eu te ouvir. Tá cortando bastante agora. Tá me ouvindo bem? Vocês estão Tá cortando bastante, né? Bem ruim, mas estamos te escutando. E essa parte é tão importante. Eu tô te escutando, pode falar. Vê se você consegue terminar de explicar essa questãozinha. Eu estava falando sobre a forma de cálculo, que você me perguntou, como que calcula o acordo. Você tinha me perguntado como que fazia o cálculo do benefício. Isso. Bom, daí eu tinha explicado que existem 3 situações, né? A primeira situação é da pessoa ter mais contribuições no período de julho de 94 até a aposentadoria, ter mais do que 60%, você vai fazer como se fosse o cálculo do benefício brasileiro. Aí eu também expliquei que se a pessoa tiver menos contribuições no Brasil do que 60% desse período, você vai fazer uma média aritmética simples. Ok? E o mais interessante ainda, se você tiver contribuições no Brasil, você não tem contribuições no Brasil de julho de 94 em diante. Qual que é a consequência? Então, eu não tenho contribuições no Brasil de julho de 94 em diante. Qual que é a consequência? Eu vou fazer uma média aritmética de todas as contribuições que a pessoa tem, menos mesmo antes de julho de 94. Então, vejam que interessante. Um dos argumentos, uma das justificativas do INSS não fazer aquela chamada média da vida inteira da pessoa seria por que você estipula julho de 94 como o limite ali para você fazer o PBC. Uma das justificativas, até no doutorado, a gente acha que seria muito complexo você fazer a conversão de moedas de valores de contribuição antes de julho de 94. Contudo, os sistemas do INSS eles já estão preparados para isso. Eles fazem contribuições dentro do PBC, dentro de julho de 94 em diante, o sistema Prisma lá do INSS ele faz uma média aritmética do salário de contribuições antes de julho de 94. Então, ele vai fazer as conversões de moeda e uma média aritmética de valores de contribuição antes de julho de 94. Então, essas são as 3 regras para você identificar a RMI teórica. Então, primeiro, você calcula como se fosse um benefício brasileiro, caso ele tenha 60% de contribuições aqui no Brasil dentro do período decorrido, ou você faz uma média aritmética simples, caso ele não tenha mais do que 60% do período de contribuições, ou caso ele não tenha contribuições de julho de 94 em diante, você vai fazer uma média aritmética do salário antes de 94. Aí você vai achar a RMI teórica. A partir do momento que você acha a RMI teórica, você vai aplicar uma proporcionalidade, um valor proporcional ao tempo de contribuição feito aqui no Brasil. Naquele exemplo que eu dei lá, lembra? Da nossa live, a pessoa tem 5 anos de contribuição aqui e 10 anos no exterior, ela terá o valor de 1/3
dessa RMI teórica. Então, imagine que um exemplo de vai aplicar a RMI proporcional 1/3, vai dar R$333. Então, a partir do momento que você acha a RMI teórica, você do benefício, essa é a RMI pro rata. Nos casos em que a aplicação do fator previdenciário, essa média também tem que ser aplicada pelo fator previdenciário. Na instrução normativa 77 de 2015, tem uma formulazinha que você aplica para você achar qual que é o valor pro rata. Aqui eu dei um exemplo simples, né, de 5 anos aqui no Brasil e 10 anos no exterior. Mas no caso concreto não vai ser assim, vai ter meses e dias, enfim. Daí você aplica, eu vou ensinar isso no curso, como que você aplica esse coeficiente para você achar a RMI pro rata, para você identificar qual que é o valor. Lembrando que é possível também utilizar essas mesmas contribuições daí para ter um benefício lá no exterior. Então essas são as regras de forma geral, né, de forma rápida, como que se calcula um benefício em acordo internacional. Excelente, João. João, foi muito bom. As explicações foram ótimas. Infelizmente a internet está travando um pouco, então mas eu vou te trazer de volta. Vou combinar quando você estiver, inclusive em BH, para a gente gravar uma live e depois disponibilizar para o pessoal que está conosco, porque hoje o sinal está ruim, mas com certeza a gente faz uma live novamente com um sinal melhor para que o pessoal possa compreender melhor todas essas informações, toda essa novidade que você está trazendo, né? Que a maioria das pessoas não tem ideia que funciona desse jeito. Você está conseguindo me ouvir, João? Acho que travou a internet dele, mas eu vou aproveitar então agora para mandar um abraço aqui para o pessoal, tá? Para Renata Chaves Martins, para o Luciano Calduro, meu aluno de muito Felipe Azevedo, Marina Moraes, já falei, Marina, já li teu nome aqui várias vezes, porque você está sendo privilegiada, né? Paulo Bacelar aqui dizendo que segurado sozinho não consegue, é muito difícil. Com certeza, Paulo. Paulo Bacelar, nosso professor, servidor do INSS também, e fez uma ponderação super importante aqui. Imagina, se é difícil para nós entendermos tudo isso, é fácil. O problema é como verificar se o benefício que está sendo entregue é o mais correto. Acho que esse é o mais difícil disso tudo. Então aqui também, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Antônio Leandro Lima. Antônio Leandro Lima, que é marido da Ana, né? Que é nosso companheiro aqui, parceirão em diversos dos nossos trabalhos em conjunto. Deixa eu abrir aqui algumas perguntas que eu coloquei, referente aqui para a gente poder responder também. Antônio Leandro Lima, né? Você perguntou da Itália. Só para te falar, a Itália tem um acordo bilateral com o Brasil, então tem um acordo também nos mesmos moldes, muito parecido com o de Portugal. Aqui o pessoal todo está falando, fala do facultativo, por favor. Pessoal, o facultativo, ele é uma questão muito mais de custeio previdenciário. Aí não tem nada a ver com acordo internacional. Aí é uma questão mesmo da nossa legislação. Afinal, brasileiro que trabalha no exterior pode recolher como facultativo no Brasil. Então essa é uma regra da aula de custeio, assim, só para a gente diferenciar que esse não tem nada a ver com o acordo em si. Então não tem relação se o país tem acordo ou não. Por quê? Porque eu não faço, quando eu recolho como facultativo, eu não preciso fazer a prova de que tipo de trabalho eu tinha no exterior, desde que eu comprove, né, que eu estava no exterior trabalhando, que não necessariamente eu recolhi aqui como prestador de um serviço ou como uma pessoa que recebe renda remunerada. João, não vai embora. Fica aí que eu quero ainda conseguir, pelo menos, né, te mandar um abraço ou devolver você para você aí tentar se despedir do pessoal. João Marcelino já voltou ali, só que voltou sem o sinal de câmera, então ele ainda não está com o sinal suficiente para eu puxar ele novamente aqui. João, eu vou te pedir uma gentileza, né? Eu vou já me aproveitando um pouquinho de você. Depois, se você puder, manda alguns recadinhos. O pessoal fez muita pergunta para você, só que infelizmente eu não consegui pegar e te trazer de volta para poder responder. E também, como nossa live ela estava com uma interferência entre o que eu estava falando e você estava falando, a gente não conseguiu, não consegui ler para você os comentários dos nossos alunos. Mas vou te chamar novamente, né? Eu estava até falando isso quando caiu o teu sinal, dizendo que eu
faço questão de trazê-lo novamente. Quando você estiver em BH gravando o curso, a gente pode gravar uma live e depois até disponibilizar para todo mundo. Só um pouquinho, o pessoal está falando que entendeu o contrário aqui quanto às contribuições do facultativo. É que quando o professor João se referiu ao facultativo, ele não estava se referindo exclusivamente ao fato do tratado, ele estava dizendo o seguinte, que também pode recolher como facultativo. Mas eu vou tentar trazer ele novamente, vamos ver se já tem a câmera aqui, ainda não. Vamos ver se eu consigo falar com ele aqui, ó, direto no WhatsApp. Vamos tentar o WhatsApp, já que não está dando certo pela live, né? Deixa eu chamar ele aqui. Professor João, volte conosco. Vamos ver se ele está vendo ali a minha mensagem no WhatsApp. Ali, ó. Agora ele já está com a câmera. Vamos adicionar. Vamos ver se agora vai dar certo. Pelo menos para ele poder se despedir da gente, né, pessoal? Quem tiver disponibilidade, vá assistir o curso do professor João Marcelino. Depois também o curso vai ficar disponível para compra online. Tudo bem, João? Conseguiu voltar? Tá me ouvindo? Sim, voltei. Tô ouvindo. Tá cortando bastante, mas estou ouvindo. Então, ótimo. Para finalizar, João, eu ia pedir para você responder quanto facultativo. Eu estava explicando para os alunos que a regra da contribuição facultativa, ela não tem uma relação, claro, ela pode ter também, mas ela não tem uma relação direta com o acordo em si, mas que existe um regramento dentro do nosso sistema, né, que o brasileiro, ele também pode recolher, por exemplo, o brasileiro residente no exterior pode recolher com facultativo. E eu queria que você fizesse essa explicação porque gerou muitas dúvidas aqui. O pessoal entendeu um pouco diferente, daí seria bacana você dar uma explicadinha. Se você puder explicar isso para a gente encerrar. Sim, claro. Isso é um ponto importante, porque, na verdade, existem muitos estrangeiros que residem no exterior e contribuem com o facultativo aqui no Brasil. Ok, isso está correto. Você pode residir no estrangeiro e contribuir como facultativo no Brasil. Contudo, isso é muito importante. Se você está morando no exterior, e você possui um acordo com o Brasil, você não pode contribuir como facultativo no Brasil. Então, eu vou falar novamente. Se você está no exterior, a pessoa está no exterior, ela pode contribuir como facultativo no Brasil? Pode, ok. Contudo, se ela estiver vinculada a um regime de previdência estrangeiro que possui um acordo com o Brasil, ela não pode contribuir como facultativo aqui. As contribuições vão ser indevidas. Então, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Tá? O brasileiro que está nos Estados Unidos, o Brasil não tinha acordo com os Estados Unidos. A pessoa poderia contribuir normalmente como facultativo aqui no Brasil. A partir do momento em que entrou em vigor o acordo internacional com os Estados Unidos, a pessoa pode continuar contribuindo desde que não esteja vinculado ao Social Security, que é o regime de previdência dos Estados Unidos. Se ela está nos Estados Unidos e possui uma vinculação com o regime de previdência estrangeira, ela não pode contribuir como facultativo aqui no Brasil. Okay? Então, isso é bom que isso fique muito claro. O que eu falei para eles, a pessoa está importante como planejamento previdenciário, o que eu expliquei para eles como uma questão de planejamento previdenciário é que muitas vezes a pessoa prefere recolher para o Brasil do que recolher para o organismo do exterior. E aí eu falei para eles, eu particularmente tenho vários clientes que é mais vantajoso que eles continuem se relacionando aqui com a nossa previdência brasileira do que se relacionar com a previdência externa. E aí é independente de acordo. E aí, você está conseguindo me ouvir? Ficou tão paradinho aí? João? tá cortando, mas estou ouvindo. Beleza.
Então, eu estava comentando com eles o seguinte, que aí um regramento próprio do nosso sistema aqui, muitas vezes, como não existe um controle tão acirrado por parte do regime geral da Previdência sobre o facultativo, acaba que fica mais vantajoso você fazer a contribuição, e aí, independente do acordo, né, abandonar o acordo e fazer a contribuição aqui, que vai ter uma resposta mais vantajosa do que quando você trabalha ligado, né, a um sistema que seja, por exemplo, o sistema dos Estados Unidos ou o sistema que você comentou, tirando a Espanha, né, que mantém o salário mínimo, eu acho que os demais, todos eles não são tão benéficos como a gente gostaria. Você concorda, João? Está me ouvindo? Tá bem ruim, pessoal. Eu acho que eu vou passar a palavra para o professor João para ele encerrar, para ele se despedir de vocês. Depois a gente faz algumas respostas ali direto nos comentários, tá? E aí depois, Mari, cadê as meninas que perguntaram? A Mari e a Renata, né? Ali o posicionamento que a gente faz de planejamento em relação, referente ao facultativo, depois eu vou fazer uns comentários ali nos comentários com vocês para a gente conseguir esclarecer essa questão que o professor João estava explicando, e que aí eu falei que a gente tem um posicionamento diferente, às vezes, quando a gente faz uma indicação para o cliente, né? Às vezes não é bem o certo na legislação em si, mas que acaba sendo um planejamento previdenciário mais útil do que a utilização em si do plano do acordo internacional. João, vou passar a palavra para você se despedir de todo mundo. Tá me ouvindo bem? Tô. Então, pessoal, desculpe pelas inscrevam aí. O curso vai ser disponibilizado online. Esse curso é um curso bem aprofundado, tá? Eu faço uma análise para as pessoas que nunca tiveram internacional, de acordo internacional. Ela tem poucos livros hoje no Brasil. Se você for estudar por livros, assim, é muito difícil, tá? Então, é interessante você se inscrever, ter acesso a esse curso. Eu fui gerente de acordos internacionais do INSS, no Organismo de Migração de Curitiba. Então, na verdade, a maioria do meu aprendizado vem, claro, né, dos estudos, mas também vem da experiência que eu tive como gerente de acordos internacionais. Então, toda a experiência que eu tive, e eu passo para vocês nesse curso. Esse curso ele é aprofundado. Certamente vocês vão sair com uma bagagem teórica e prática para resolver qualquer questão envolvendo acordos internacionais. Então, espero que vocês se inscrevam e agradeço a professora Ana Paula pelo convite e espero que todos assistam o curso do IEPREV de Acordos Internacionais. Um grande abraço a vocês, um grande abraço a Ana Paula, e boa noite para todos. João, eu que agradeço muito a tua presença. Nós ficamos muito felizes de tê-lo conosco. Curitiba sente sua falta, né? Você foi embora, agora é União da Vitória, né? Que você tá. Então, nós estamos sentindo sua falta lá, é uma pena. Mas de vez em quando você passa novamente lá pela nossa cidade, então nós ficamos muito felizes. Claro que ficaram muitas dúvidas, afinal, é um tema extremamente complexo, né? É um tema que não dá para sanar em uma hora de conversa. E, inclusive, com esse problema de transmissão, muitas perguntas acabaram que ficaram, de certo modo, cortadas. Mas então eu te convido para voltar. Eu já vou aproveitar que você vai estar em BH, dia 7 de dezembro, ali pelos dias, né? Você vai estar alguns dias ali, que são 2 cursos. Então, eu já aproveito para dizer que vou conversar com o professor Roberto para a gente fazer uma tua diretamente lá dos estúdios, porque daí o sinal fica excelente e a gente consegue conversar e responder todas as dúvidas que porventura tenham ficado em aberto. Para quem não entendeu direito, o curso é 7 de dezembro em Belo Horizonte.
mas também teremos esse curso na modalidade online. Então, é um curso que vale muito a pena. A maioria das pessoas não tem esses conhecimentos, então é bem legal. E eu quero te chamar para voltar, João, porque a gente tinha que falar de carência e recolhimento em atraso, que é um tema que eu queria muito trazer para o pessoal, mas não tinha condições de falar tudo hoje. Então, eu quero marcar uma nova live contigo para a gente falar sobre recolhimento em atraso. É muito bacana as pessoas conseguirem compreender quais as categorias que podem recolher em atraso, em quais casos, quais são as provas. E a maioria dos advogados tem um pouquinho de dificuldade disso também. Restou um ponto de dúvida, que foram duas coisas. Teve um aluno que pediu para falar um pouquinho mais sobre Portugal, e tiveram as meninas que estavam ali com um pouquinho de dúvida, porque você deu uma informação e eu dei outra. Porque nós estávamos falando do facultativo e você respondeu o facultativo referente a quando a pessoa trabalha no exterior, vinculado ao sistema lá. E eu respondi o facultativo quando a pessoa não está ligada num sistema oficial do estrangeiro, que aí vale mais a pena, às vezes, optar por continuar recolhendo para o Brasil. Então, nós vamos voltar para falar desse tema, que eu acho que vai ser muito bacana a gente tirar essas dúvidas e falar um pouquinho sobre planejamento estratégico e no planejamento estratégico previdenciário fazer essas verificações do que é mais vantajoso. João, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer enorme e eu passo a palavra para você dizer mais uma vez um tchau para o pessoal. Ok, obrigado, Ana, tá? Obrigado a todos. Desculpe aí pelas questões técnicas que ficou travando, né? Infelizmente. Mas eu acho que deu para ter um gostinho aí do que vai ser o nosso curso. Vai ser muito bacana, é um tema que eu adoro, eu trabalhei muito tempo na prática com isso e trabalho ainda. Então, é um tema que eu realmente adoro e vou conseguir passar para vocês toda a minha experiência e meu conhecimento em relação aos acordos. Agradeço novamente a Ana, o EPREV e a todos que estão assistindo. Boa noite a todos, muito obrigado. Nós que agradecemos e não tem como controlar, né? Infelizmente o sinal da internet, ele prega algumas peças na gente. Eu também tive uma live com o professor Malcolm e nós tivemos essas mesmas dificuldades, mas eu acho que o que importa para o pessoal que está nos assistindo é saber que você doou gratuitamente esse teu tempo para nós, que você esteve aqui com toda boa vontade, trazendo todas essas novidades, e isso supera qualquer problema de informática. Então, um grande abraço, um bom descanso para você, João. E para os nossos alunos, eu só posso dizer muito obrigado por estarem conosco. Nós sabemos que temos vários problemas aí. Hoje nós travou bastante, ficou com eco, mas o importante é que a gente faz isso com muito carinho para atendê-los, né? Para melhor atender os interesses da advocacia, tornar a advocacia com um estudo um pouco mais científico, sempre no intuito de aumentar toda essa troca de conhecimento e compartilhamento. Convido vocês novamente para a nossa live de Natal. Quero todos vocês conosco no dia 17 de dezembro. A gente vai ter um programa especial de Natal. Vai ser muito bacana. A gente vai fazer uma rodada de perguntas. Então, vai ser com vários professores. Vai ser diferente também. Aproveito ainda, tá? Para falar para vocês que entrem, acessem aqui a nossa fanpage do IEPREV, acessem direto o site do IEPREV e vejam quantos cursos maravilhosos nós temos lá, além da nossa assinatura premium. E o professor João vai disponibilizar, então, o seu tempo lá em Belo Horizonte, vai estar conosco no dia 7 de dezembro. Nós temos um curso de acordos internacionais de previdência social e depois ele vai dar um outro teoria geral de previdência, que carência, envolve essas questões mais de base mesmo, então vai ser muito bacana também. Pessoal, muito obrigada pela presença, eu aguardo vocês na próxima segunda-feira, então fazemos uma segunda-feira no meu perfil, uma segunda-feira no canal do IEPREV. Então nós estamos aí sempre revezando e eu conto com vocês. Basta acessar o meu canal lá no YouTube ou o canal do IEPREV, e qualquer dos dois, né, no YouTube,
vai ter todas as informações sobre as nossas lives. São 21 lives gravadas, 22 com essa, então vale muito a pena para você que quer ficar atualizadíssimo com alguma novidade. Nós íamos ter sorteio sim, Juliana Dias, mas com essa coisa de travar tanto, eu não consegui. Então o que eu vou pedir para vocês, para todo mundo que participou? Envie um e-mail para sorteio@ieprev.com.br e daí na live da semana que vem nós vamos sortear 2 brindes. Aí eu sorteio o da live da semana que vem e o dessa, porque o sinal ficou muito ruim. Então anotem aí, sorteio@ieprev.com.br, e aí nós vamos usar o sorteador automático e aí na próxima segunda-feira nós vamos ter acesso aí ao ganhador dos nossos prêmios, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima segunda-feira. Um beijão!